Estamos iniciando hoje os diálogos federativos da ABM. A finalidade desse programa, que é realizado pela TV ABM, é conversar com gestores municipais, com autoridades ligadas às questões relativas aos municípios, para informar sobre o que está acontecendo no dia a dia do movimento municipalista, no dia a dia das prefeituras, né? Com isso nós vamos divulgando essas expectativas, divulgando boas experiências, né, no sentido de esclarecer. Eu sou Gilmar Dominici, sou diretor aqui da Associação Brasileira de Municípios, a ABM, né, que é uma entidade municipalista de 78 anos, completando agora nesse ano de 2024, né, e tenho a satisfação de receber hoje aqui o nosso presidente, o presidente da ABM. Não podia ser diferente, o nosso primeiro programa, né, Ari? Você participar aqui para falar um pouco da nossa associação e também, claro, também um pouco sobre o seu trabalho como prefeito. Você já está no 4º mandato de prefeito, portanto, assim, tem uma experiência, uma vivência, já foi deputado federal também, né? É prefeito da cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, que é um município de quase 300 mil habitantes, uma cidade importante do Rio Grande do Sul, e tem toda essa vivência. Então, uma satisfação, né, você iniciar esse nosso programa Diálogos Federativos com essa intenção. Então, eu quero, assim, com muita satisfação, passar a palavra a você, para que nós, num bate-papo aqui, possamos, né, deixar informações importantes para aqueles e aquelas que se interessam pelas questões municipalistas. Obrigado, Gilmar. Sempre um prazer estar aqui em Brasília, na sede nacional da ABM, e parabenizar, né, a diretoria da ABM por ter aprovado, enfim, este método, né, de comunicação com a nossa base municipalista, principalmente com os prefeitos, nesse momento histórico do país, né? Hoje a nossa entidade, a ABM, a entidade mais antiga municipalista brasileira, tem uma longa história percorrida. E evidentemente que as pautas municipalistas são sempre pautas muito tensionadas, né? Porque essa construção do federalismo brasileiro, pós-Constituição de 88, né, que tinha como objetivo central, né, uma melhor distribuição da receita brasileira, avançou, né, de uma forma bastante interessante, significativa, mas não conseguimos ainda, né, equilibrar, vamos dizer, a partilha desses recursos da riqueza do país, para facilitar, né, a vida dos municípios, dos gestores públicos que estão lá na ponta, recebe o seu morador, o morador do município todos os dias, todas as horas. Então, o papel nosso da ABM, o papel do municipalismo brasileiro é justamente ir construindo esse caminho, né, junto às instâncias do governo federal, dos governos estaduais, para que esta relação seja uma relação mais parelha, né, e que haja um compromisso mais efetivo por parte do governo federal, dos governos estaduais, com os municípios, para que a gente possa avançar, melhorar a vida da população, que é o nosso grande objetivo. Então, Ari, a ABM, durante o período da campanha eleitoral de 2022, nós apresentamos como sugestão, inclusive você foi uma das pessoas que assinou essa carta, que encaminhamos a todos os candidatos que disputaram a presidência da República, sugerindo que fosse criado o Conselho da Federação, porque o Brasil é uma das maiores federações do mundo e nós não tínhamos ainda um Conselho da Federação. E agora, por sugestão da ABM, o governo federal instalou o Conselho da Federação, que a ABM faz parte, inclusive você faz parte do pleno do Conselho, né? Como que você vê essa iniciativa do governo? Você acha que isso vai possibilitar, vai fortalecer esse espaço de diálogo, que esse conselho pode pegar e, de fato, ser uma instância que vai ajudar a discutir os grandes temas do Brasil? Olha, eu acho que o Brasil teve a primeira experiência, né? Por isso que é sempre tudo muito recente, né? Eu fui prefeito em 2005, até 2002, 2003, né? Eu era deputado federal. O país tinha uma concentração enorme, né, de todos os programas e projetos no governo federal. Aliás, e tinha muito poucos programas, né? Era uma situação difícil de fazer gestão pública municipal. Lá no início, no final do mandato do Fernando Cardoso, você começou a montar uma estratégia de gestão pública nacional a partir de programas estruturais de Estado que os municípios podiam acessar, podiam buscar e podiam fazer essa política
política pública, na área de ciência social, na área da saúde, fortalecimento do SUS, na área da educação, né, com o Fundeb, enfim. Esses programas foram surgindo, renascendo e se fortalecendo, né? Com o governo Lula, né, os programas foram ampliando, se ampliaram muitos programas, muitas políticas públicas e o diálogo ficou muito distante. Aí houve um primeiro momento a criação de um órgão dentro do governo que era as relações institucionais, né, que era o antigo CAF. O antigo CAF, né, que foi uma experiência muito rica, né, muito importante para o país naquele momento. Depois tivemos o governo Temer e o governo Bolsonaro, onde a relação com o municipalismo acabou. Aliás, nós não tínhamos nem o que fazer nos ministérios, porque foram extintos, não tinha política, não tinha programas, eles foram diminuindo os investimentos e não tinha nenhum diálogo federativo, né, com os municípios. Ficamos 6 a 7 anos, né, à mercê de uma situação dramática, onde houve um aprofundamento da crise, das estruturações das políticas públicas e fundamentalmente da desconstituição da capacidade dos municípios de fazer gestão pública e fazer as soluções dos problemas que nós enfrentamos na cidade. E a partir dessas eleições de 2020, 22, que o governo, nós apresentamos essa proposta para o governo Lula, para a transição, e a transição acatou esse projeto do Conselho da Federação. Hoje o Conselho da Federação tem um papel estratégico. Já debatemos aí a reforma tributária, estamos debatendo agora o tema da Previdência Social, né? E estamos debatendo temas estruturais do país para pensar um país para daqui 10, 15, 20 anos. São temas de longo alcance, de longo prazo, para que a gente faça uma mudança estrutural no país do ponto de vista da gestão pública, né? Hoje, por tu ter uma ideia, nós temos sobre a batuta, né, de um orçamento secreto, sobre a batuta do Congresso Nacional, que não permite, né, que boa parte dos recursos que seriam destinados a políticas públicas, de políticas estruturais organizadas pelo governo federal junto com os municípios e estado, seja aplicado, porque não temos orçamento, não temos recursos. Quer dizer, então não é possível num país desse tamanho, com mais de 5 mil municípios, que nós tenhamos que administrar nossa cidade com emendas parlamentares que não tem muitas vezes aplicabilidade, que não resolve o problema por inteiro, resolve o problema pela metade, que não se pode planejar uma cidade, que as cidades fazem coisas pontuais e não coisas do ponto de vista estratégico de longo prazo. Quer dizer, então nós temos que mudar essa cultura. E a BM tem acumulado isso no debate e levado isso para o debate do ponto de vista do Conselho, para ver se o governo federal, junto com a sociedade, a gente constrói uma maioria para ampliar, né, essa relação federada e a participação dos municípios na receita e na renda, né, do país e na riqueza do país. Esse é o grande objetivo. Vou dar 2 exemplos aqui que são extremamente importantes. Nós tivemos aqui há 10 anos atrás, né, a votação do tema dos royalties do petróleo, que era uma riqueza nacional apropriada por poucos estados e poucos municípios, que a ideia no período era para que todos os municípios recebessem parte dessa renda nacional, né? A CNM, que teve uma opinião política na época, não permitiu uma negociação, hoje está na justiça há 10 anos e os municípios não estão recebendo absolutamente nada e 100 e poucos municípios ou estados recebem, né, uma grana extraordinária e que faz falta para quase 5 mil municípios no país, né? Eu acredito, viu, Ari, só pegando um gancho, que se nós tivéssemos o Conselho da Federação funcionando naquela época, provavelmente nós teríamos chegado a um acordo, não só em relação a esse tema, como em relação a outros, né, que acabam ficando engavetados em razão de ações judiciais, né? Então, quando você constrói uma proposta de consenso, ela não vai ser judicializada e aí você tem a vantagem, né, de já o município começar a usufruir imediatamente dos benefícios, né? Mas eu queria ressaltar aqui, Ari, estamos entrevistando aqui o prefeito Ari Vanazzi, presidente da Associação Brasileira de Municípios, também prefeito do município de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. O Conselho da Federação tem três temas importantes que vão ser objeto de debate, 3 áreas lá dentro. Saneamento, as finanças municipais, saneamento e ambiental, né? Toda a questão ambiental, a questão relacionada às finanças e ao financiamento público, e uma terceira câmara lá dentro, que é a relacionada às desigualdades sociais. E nós, a ABM, vamos coordenar essa Câmara das Desigualdades. E aí eu queria, aproveitando esse gancho, como você também é prefeito, né? Eu sei que você desenvolve um trabalho importante lá no município de São Leopoldo
Como é que você vê essa questão do combate à desigualdade? O que você ressaltaria aí de importante, né? De enfrentamento importante que nós temos aí? A gente tem todo o problema de gênero, temos o problema da igualdade racial, temos a dificuldade, o problema da distribuição de renda no país, enfim. Quer dizer, o Brasil ainda é um país muito desigual. Enfrentar essa temática da desigualdade é um desafio, sem dúvida nenhuma, mas eu acredito que pelos seus 4 anos de seus 4 mandatos, né, que já está chegando no final do 4º mandato, você tem, assim, muito a mostrar o que São Leopoldo fez nesse tema e em outras áreas também, mas estou dizendo isso porque é uma questão que a gente pretende colocar como prioridade aqui na nossa ação da ABM. Eu acho que o tema da desigualdade social, ela tem 2 pilares, né, que são extremamente linkados, né? Primeiro que nos últimos 20 anos houve uma postura e uma mudança radical, assim, do ponto de vista de políticas sociais, né? Eu acho que o Brasil avançou muito, porque tem um amparo do Estado, né, para esses menos favorecidos, as pessoas que estão à margem da questão do emprego, à margem da questão da educação, que sofrem, né, consequências dramáticas da questão dos preconceitos, do ódio, né, que a sociedade estruturalmente mantém hoje, né? E a política social, ela depende muito de um casamento, né, que é um casamento de desenvolvimento industrial, geração de emprego, crescimento econômico e políticas sociais de amparo para que as pessoas possam evoluir dentro desse processo. E dentre isso existe o tema da educação, né? Por exemplo, esses poucos dias o Lula lançou, né, mais 100 escolas técnicas no Brasil, né? Hoje o jovem brasileiro, a maioria da população brasileira mais pobre, não tem acesso à escola, né, até o final do ensino médio. E quando tem, depois do ensino médio, não tem acesso a nenhum tipo de curso de especialização ou da própria universidade. Isso é desigualdades sociais que se reproduz logo ali adiante, porque terá mais dificuldade de arrumar um emprego melhor, de ter uma renda melhor, portanto vai acumulando e aumentando a pobreza nesse país, né, de patamares diferentes, né? Então esse é um desafio para nós da ABM muito significativo. Nós precisamos desenvolver no país uma política industrial nacional, na defesa das empresas nacionais, na geração de emprego, na transformação do produto que a gente produz no Brasil, né? Por exemplo, nós compramos hoje boa parte do que produzimos, do que consumimos, compramos importados, manufaturados lá fora. Nós precisamos manufaturar os produtos no Brasil. Isso depende do quê? De tecnologia, desenvolver a nossa tecnologia, depende, né, de empresas capazes de desenvolver por atração de novos negócios, depende da carga tributária, que estamos discutindo na ABM, no Conselho, a questão tributária. Para resolver e avançar na solução do problema da desigualdade, é preciso pensar esse conjunto de ações. E o Conselho da Federação, como tem um projeto estratégico de pensar o Brasil para o futuro, ele evidentemente vai apresentar alternativas e soluções deste problema. Porque não basta, né, você criar programas, colocar dinheiro na conta da população para matar a fome, para poder estudar essa coisa toda. É necessário agora, é muito necessário, mas a grande revolução disso é criar as condições para que a sociedade vá saindo dessa dependência e as pessoas possam fazer o país evoluir. E o Brasil tem condições, é um território imenso, tudo a gente produz aqui, falta uma característica que nós não conseguimos construir ainda, que é uma unidade do ponto de vista político, social, do ponto de vista de pensar alternativas e fortalecer, né, as iniciativas e a pesquisa, a ciência do nosso país. É o que o Lula tem dito, né, tem feito. O Lula disse hoje, por exemplo, que o Brasil não vai mais importar produtos químicos, nós vamos produzir os nossos produtos químicos. O que falta? É fazer investimento nas indústrias que nós temos, qualificar as indústrias que nós temos. Veja, isso já dá 15, 20 mil empregos no país e tu vai pagar menos e o produtor... Dá autonomia para o país também, porque principalmente essa questão relacionada aos fertilizantes, por conta da guerra Rússia e Ucrânia, nós tivemos problemas relacionados ao fornecimento de insumos para a agricultura. Exatamente. Que podiam muito bem ser produzidos no próprio país e a gente acabou ficando na dependência dessas importações desses produtos que acabam em momentos como esse encarecendo o produto. Então tem ainda, além de todos esses pontos que você coloca, essa vantagem. Mas eu queria, voltando a essa questão específica da desigualdade, assim, o que você destacaria, Ari, agora falando um pouco sobre São Leopoldo, assim, o que você
destaca assim como realização importante do seu governo? É um município de quase 300 mil habitantes, uma cidade importante do Rio Grande do Sul, né? E que acho que agora está completando 200 anos, né, da migração. 25 de julho completo 200 anos da migração alemã. E eu queria que você falasse um pouquinho de São Leopoldo e do seu trabalho lá. Olha, o que eu estou falando aqui, né, sobre como você diminui a desigualdade social, é o que nós aplicamos na cidade, mas eu vou ser mais objetivo, assim, né? No meu conceito de vida, tem uma coisa muito clara, assim, ninguém passa fome na minha cidade. Portanto, nós criamos vários tipos de políticas, né? Desde apoio financeiro, desde incentivo de microcrédito para as pequenas iniciativas, desde as feiras populares que a população possa vender o que produz, desde priorizar a compra do uso da prefeitura, né? Das compras que a prefeitura faz para manutenção, custeio dentro da economia local, mas também fortalecimento da indústria local, das empresas locais, produzindo, gerando emprego, tanto no serviço como no setor de produção. Nós éramos a 12ª economia, viramos a 7ª economia, e a previsão que em 2027, porque nós investimos em distrito industrial, em tecnologia, em qualificação de mão de obra, né? Atração dos jovens, né? Para isso, nós podemos chegar à 4ª economia do estado do Rio Grande do Sul. Isso é um processo planejado em 2003, 2004, 2005, que estamos aplicando praticamente toda a sua plataforma agora, com investimento público, captação de recursos, fazendo investimento em saneamento e habitação popular e infraestrutura urbana, que melhora as condições, né, de estima da população, né? Ela se sente bem, ela se sente valorizada, portanto, olha a cidade diferente, produz mais, vai à procura do serviço melhor. Quer dizer, então é um conjunto de ações, mas há uma política de convênio, por exemplo, com entidades para cuidar de criança. Nós temos quase universalizamos a questão das escolas infantis na nossa cidade, com obras públicas e conveniamento com quase 60 entidades na nossa cidade, que cuida 4.000 crianças que nós precisamos ter nas creches da nossa cidade. Nós temos hoje a nossa rede municipal de ensino, todas elas com tela interativa, Chromebook, todas elas com quadra de esporte, todas elas recebem material escolar, todas elas têm café da manhã, tem almoço, lanche de tarde, janta. Quer dizer, isso é uma política pensada coletivamente em todas as áreas. Elevou a nossa situação mais da pobreza, né? Melhorou muito. Eu, por exemplo, hoje tenho quase 200 trabalhadores que trabalham com reciclagem. Nós temos 8 cooperativas na cidade, organizadas por esses trabalhadores, que acabam ajudando, né? E fazendo a separação do lixo, né? 10% do nosso lixo ele é triado, né? Ele é separado. Então, é uma das cidades que tem o maior índice de triagem, né, seletiva no estado do Rio Grande do Sul. Além disso, nós repassamos recursos para essas cooperativas, para ela poder manter a partir da sua renda, mas com o aporte da prefeitura, manter uma renda razoável desses trabalhadores. Vou te dar um outro exemplo agora, que foi muito simbólico. Existe uma legislação nacional que poucos municípios estão aplicando, que não podemos mais ter trabalho com atração animal, né? Então não tem mais carroça na minha cidade. O que fizemos isso? A gente tinha 180 carroceiros, a gente pagou a ele, né, R$1.000 por mês, enquanto ele achasse uma outra alternativa, e nós acompanhamos, né? E depois, no final do ano, a gente deu R$6.000 para cada família poder comprar algum equipamento para poder trabalhar. E toda essa situação foi resolvida. Hoje eu vejo que essas famílias têm uma outra postura, tem uma outra vida, tem uma outra relação. Ou alguém comprou um carro para poder fazer a reciclagem, outro montou uma pequeno mercado. Quer dizer, tudo isso, né? Ele é sempre preocupação com aquilo que é mais sagrado para nós, que é a vida das pessoas, cuidar das pessoas, cuidar da vida das pessoas. Esse é o jeito que nós trabalhamos na nossa cidade. É por isso que talvez eu esteja no 4º mandato. Muito bem, já quase aí não trabalha para eleger o seu sucessor. Ari, eu queria pegar um gancho, você falou dessa questão, né, de reciclagem e tudo. A ABM é uma entidade que levantou já há um bom tempo essa bandeira da questão da sustentabilidade, da questão ambiental. Nós sediamos aqui o Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia. Você, inclusive, é um município, São Leopoldo, que aderiu a esse pacto e está desenvolvendo atividades nesse sentido. E, coincidentemente, no dia em que nós estamos gravando essa entrevista, a ABM fez uma visita no Centro de Monitoramento de Riscos da Secretaria de Defesa Civil do Governo Federal. Você teve a oportunidade de
conhecer aquele equipamento e mais alguns diretores e diretoras nossas estiveram lá neste dia. E assim, eu queria, para finalizar essa nossa entrevista, que você falasse um pouco sobre esse trabalho seu na área ambiental, porque eu sei que São Leopoldo passou por uma situação complicada, o Vale dos Sinos, com problemas graves de enchente, o Rio Grande do Sul está tendo problemas novos aí nessa área, tanto de estiagem, que não se falava em estiagem. Acho que quem está ouvindo aqui, que não é do Rio Grande do Sul, jamais imaginaria que tivesse carro-pipa fornecendo água no Rio Grande do Sul em algumas regiões. Então, lá no Sul, você tem chuvas fortes e você tem também seca. Então, assim, como é que vocês estão convivendo com isso, né? Como que você vê que o gestor deve, assim, mudar o seu foco para essas preocupações que até algum tempo, vamos dizer assim, pelo menos lá no caso do Rio Grande do Sul, não fazia parte da agenda dos municípios? Ô, Gilmar, eu acho que esse tema é um tema que preocupa o mundo, né? Tema ambiental, mudanças climáticas. Eu acho que o Brasil viveu nos últimos 2 anos situações dramáticas, né, do ponto de vista do Rio de Janeiro, São Paulo, Mussum no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né? São fenômenos que vêm acontecendo, e a minha previsão, e pelo que eu tenho acompanhado e lido, né, a situação tende a se agravar ainda mais, né, com situações mais dramáticas, mais graves no país, não só agora por causa do El Niño, a Ninha, coisa parecida, mas porque há uma postura, uma mudança climática profunda, não é, no mundo de modo geral. Bom, os municípios que não se preparam para isso, né, terão grandes e muitas dificuldades, e para isso precisa de um planejamento estratégico nas cidades, quem conhece a cidade. Eu, por exemplo, né, nós temos hoje 22% da nossa cidade área de preservação ambiental. 20% do nosso relatório tem preservação ambiental. Nós temos hoje, por exemplo, todas as nossas vertentes de água na cidade de São Leopoldo são mapeadas. São 480 vertentes protegidas, né, do ponto de vista ambiental. Temos um rio que corta a cidade protegido dos 2 lados, para que não haja, né, uma tecnologia desenvolvida na década de 70 pelo governo alemão, que foi aplicada nessa cidade e foi concluída em 90, e hoje é o que salva a gente, não é? E retiramos os nossos arroios, que são 7 arroios que nós temos na cidade, que cortam a cidade, porque é uma cidade muito plana. Nós retiramos na beira desses arroios mais ou menos 4.000 famílias, que hoje moram em locais que não tem mais nenhum tipo de probabilidade de alagamento, né? Hoje nós temos um planejamento, você tem uma ideia, de construção de barragens de contenção da água, né, nos extremos dos arroios, para evitar que o aumento da urbanização traga esse volume de água repentino para dentro do arroio, e isso vira uma avalanche, né? E na foz do arroio você tem as tragédias, né? Então, tudo isso precisa os municípios começar a pensar, começar a articular, começar a ter projetos. E a visita que nós fizemos é um pouco isso. Hoje nós temos uma defesa civil organizada, a gente sabe o que vai acontecer, porque hoje a tecnologia nos permite, né, imaginar a partir dos dados o que vai acontecer daqui 10 dias, 15 dias, dentro dessas perspectivas de apontamentos feitos pela Defesa Civil Nacional, estadual ou do município, nós podemos organizar nossas ações e prevenir tragédias maiores. Os municípios que não fizerem isso de agora em diante terão muito mais dificuldade, muitas tragédias e muitos prejuízos no ponto de vista da sua cidade, nas questões de imobiliário ou coisa parecida. Então, é um grande desafio. Por isso que o debate da ABM sobre o tema ambiental, que nós temos acompanhado, assinado o pacto dos municípios pela questão climática, nós estamos solicitando que os municípios que assinem, porque lá vai ter orientação, vai ter regras, né? Vai ter desafios e também terão a possibilidade de poder conhecer novas experiências extremamente importantes. Mas é um grande desafio moderno que nós estamos vivendo, né, para poder ter menos prejuízo e dificuldades e até problemas do ponto de vista da vida da população nas nossas cidades, né? Então, acho que esse é uma grande... Como temos na educação, como temos na saúde e agora com essas novas variantes, né? Veja, nós estamos vivendo uma epidemia de dengue no país, né? Que antigamente isso não existia, né? Nós estamos tendo óbitos para tudo que é lado, hospitais lotados. Então há uma evolução muito rápida, né, das mudanças climáticas sobre a vida da população. Isso é um debate nacional com o governo federal, um debate de estado, né, um debate de municípios, né, da sociedade de modo geral. Tem que tomar alguma medida e poder fazer cada um a sua parte.
Isso mesmo, Maria. Inclusive, é bom deixar claro, né, que a Associação Brasileira de Municípios, a ABM, cedia o Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia, e nós estamos aqui à disposição. Temos uma equipe aqui para orientar os municípios, né, como enfrentar esse problema. De forma gratuita, os municípios podem acessar a ABM e nós temos condições de dar informações, estamos buscando também recursos para desenvolver atividades que vão na direção de ajudar no planejamento para o enfrentamento dessas questões. Mas nós já chegamos no final, eu queria... Ari, só uma questão que acho que é importante registrar aqui, que é o seguinte: os municípios têm muitas possibilidades jurídicas para poder avançar. Por exemplo, na minha cidade, eu fiz uma lei que dando IPTU, isentando, diminuindo o valor do IPTU para quem botar energia solar e para quem acumular água da chuva. É um IPTU verde, né? Muito importante, né? Então, tu pode estimular a iniciativa privada também a colaborar e ajudar, e isso resolve muitos problemas. Sem dúvida. Ari, para suas considerações finais, né, nós queremos agradecer a sua participação inaugurando este programa Diálogos Federativos na ABM, né? Nós pretendemos trazer aqui prefeitos, prefeitas, membros do governo federal, ministérios, enfim, todos que tiverem programas e ações que possam contribuir para o fortalecimento dos municípios, até porque as pessoas vivem nos municípios. Então, tudo que a gente puder fazer para melhorar a qualidade de vida dos municípios, nós estamos melhorando a qualidade de vida do país. Mas eu passo para as suas rápidas considerações finais. Eu quero agradecer, Gilmar, a ti, a toda a diretoria da ABM, por essa oportunidade e parabenizar por essa iniciativa de criar esse canal de televisão para os nossos membros filiados, mas para o conjunto dos municípios brasileiros. Convidar os municípios a se filiarem na ABM, que é um instrumento importante, histórico do nosso país, que tem um olhar muito cuidadoso, responsável, né, com os municípios, na defesa do municipalismo, dos recursos do município, que é lá que a vida acontece. E isso é importante. Então, quando você vem a Brasília, quiser passar aqui na ABM, apareça, grave aqui a sua experiência, né, dê uma contribuição para esse debate que será bem recebido. Um abraço, sucesso para todos nós. Um abraço a todos, muito obrigado, Ari, pela sua participação, e a ABM está à disposição de todos e todas para fortalecer os municípios brasileiros. Até a próxima.